Olá, está começando o Literato, seu ponto de encontro com os novos escritores e escritoras da Paraíba. E nessa edição nós temos dois perfis que vão lhe surpreender. Na entrevista com o autor, conversei com o escritor Léo Barbosa. Pessoense, ele está lançando o seu 6º livro. Eu costumo dizer que eu leio livros em pessoas e eu vejo pessoas em livros, né? Então, são linguagens, são leituras que nós fazemos. Também bati um papo com Didier e Elaine. Ele francês, ela paraibana, parceiros. E uma parceria que deu muito certo. Rendeu inclusive um livro chamado O Som de Quem Te Ama. O nosso encontro se deu através da cultura, né? Poder dialogar com ele no campo da arte, para mim foi uma coisa muito boa, eu até digo que muito próspera, sabe? No Literato também tem os quadros Café com Poesia e Tá na Lista, que você faz junto conosco, mandando sua indicação de leitura. O Literato, novos escritores da Paraíba, especial Léo Barbosa, Didier e Elaine, está começando. Vamos juntos com o Literato. E nessa edição eu bati um papo com o escritor e professor pessoense Léo Barbosa. Ele já está lançando a 6ª obra. Recentemente lançou Atemporal. Acompanhe. Hoje o caos. Hoje eu entendo o caos como parte de mim e me debruço sobre o tempo para abafar seu barulho. Hoje a beleza me toca no inesperado afeto e reconheço que a ansiedade me trouxe a morte como realidade. Mas eu desfaço esse vazio para que assim não me enlouqueça. Ponho meu sonho em evidência para que aconteça. Hoje eu crio as situações de Deus. Estendo as mãos ao indizível, respeito mais o silêncio. Sem novas esperanças, almejo às vezes o ontem, para, quem sabe, reacontecer na glória de crer no humano. Nenhuma festa, apenas uma fresta é o que me resta, desse amanhã de improvável conforto. Ele é professor, tem 33 anos e se divide em outras funções. Além disso, é poeta e agora estudante de psicologia. Léo Barbosa, seja muito bem-vindo ao programa Literato. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória enquanto escritor no seu 6º livro, né? Bom, eu comecei a escrever, um prazer estar no programa. Eu comecei a escrever por volta dos 12 anos, claro, de maneira muito incipiente, né? Mais frases, pensamentos, reflexões. E fui muito estimulado pelos meus professores de literatura, que à medida do possível iam lendo, dando opiniões, fazendo as críticas. E eu fui continuando, tanto que fui tão inspirado, né, pelas aulas de literatura, que isso me levou literalmente para o universo das letras, para que eu pudesse também me tornar professor. Eu fui fazer letras para ser professor e não pensando no escritor, porque também a docência sempre me atraiu bastante, Cristiano. Com 12 anos eu disse, eu quero ser professor de português, o que é bem raro, né? Às vezes as pessoas chegam aos 30 anos e não sabem o que querem fazer da vida, e eu com 12 anos eu disse, eu quero ser professor de português. E a psicologia também veio somada a isso, porque por volta dos 14 anos eu também disse que gostaria de ser psicólogo, pensando em áreas que são afins, né? Porque eu costumo dizer que eu leio livros em pessoas e eu vejo pessoas em livros, né? Então, são linguagens, são leituras que nós fazemos, né? Maravilha. E você, na verdade, você foi até de encontro a uma estrutura familiar de que não há autores, né? Você contou já aqui em bastidor que seu bisavô era o seu Meu avô, avô. seu avô que era apaixonado por livros, mas na sua família não tem ninguém que tomou esse rumo. E conta pra gente como é que foi esse processo. É engraçado que eu não tive muita convivência com meu avô paterno. Só sei que ele gostava muito de ler, ele faleceu quando eu tinha apenas 6 anos. Mas há quem diga que está no sangue, né? E, e é isso, assim. Eu me lembro que meu pai ele ficava meio constrangido de eu mostrar meus poemas, porque ele achava que era muita exposição.
Porque tem aquilo, né, Cristiano? As pessoas acham que o que você é aquilo que você escreve. E nem sempre é. Claro que o que a gente fala, o que a gente escreve diz muito sobre nós. Mas existem os eu líricos, existem os personagens, existem as dissimulações, as artimanhas da linguagem que podem conduzir a algo que seja totalmente contrário ao que a gente quer, ao que a gente é realmente como pessoa, né? Quando você se descobriu de fato como alguém que poderia, além da arte, né, de lecionar, escrever, passar pensamentos para o papel e, claro, dar início ao processo da literatura de fato de uma forma mais efusiva. Eu sou da geração Orkut ainda, né? Eu peguei o Orkut bem, era adolescente, então a gente acaba postando muita coisa nas redes sociais e as pessoas foram acolhendo, né? Comentando, gostando, se identificando, porque eu acho que essa é o grande prazer do escritor, né? Quando a palavra, a pessoa se identifica com aquilo que você escreve. Eu conheço uma pessoa que, ao ler o meu terceiro livro, ele disse: Nossa, eu gostei tanto desse verso, eu só não tatuei porque eu tenho medo de agulha. Hoje você tem 6 obras, de que elas falam de modo geral, claro, cada um em sua particularidade, mas qual assunto, qual tema, qual detalhe é mais presente em todas as suas composições? Falo muito sobre o tempo, falo muito sobre o amor, eu falo muito sobre a necessidade de investigar os meandros do consciente e do inconsciente, da vida, da morte, das angústias. Então, isso é pauta frequente na minha literatura. Das questões familiares também estão presentes. O que é o tempo para um autor, para um poeta? Ah, o tempo pode ser tanta coisa, o tempo pode ser até o não tempo, né? A suspensão do tempo. A nossa entrevista está sendo ilustrada com as suas composições, né? São 6 livros. Eu queria que você contasse, de certa forma, até resumidamente, as particularidades de cada um e quando eles aconteceram. Primeiro, o Lembrança Perseverante, que foi publicado em 2008. Desde de poemas que levam à reflexão até algo muito ousado no terreno da poesia, que são poemas eróticos. Que deram muito o que falar na época. O Versos Versáteis são poemas que falam sobre o tempo. Esse título de Versos Versáteis é porque eles são versáteis tanto na forma quanto no conteúdo. E há um capítulo que fala dessa questão das várias facetas que todos nós temos. A questão do tempo, a questão do amor. Também há uma seção de poemas eróticos. Qual o ano dele? Esse foi publicado em 2010. Maravilha. O terceiro é o Lutos Diários, que é um livro que foi realmente um projeto, porque, quase como eu digo, porque foi projeto. Porque geralmente a gente vai escrevendo os poemas e nós fazemos uma espécie de coletânea, reunimos, né? E aí depois a gente vai organizando. Mas no caso do Lutos Diários, eu quis me desafiar, eu quis fazer um longo poema, fiz à mão, escrevi cerca de 23 páginas, fiz um longo poema. E somado a esse longo poema, eu escrevi 20 poemas curtos. E Lutos Diários, ele fala tanto da morte do físico como na morte de um sentimento. O quarto é o Confesso Estar Vivendo, que são os textos que eu publiquei no jornal Correio da Paraíba entre os anos de 2010 e 2016. Eu escrevia quinzenalmente, sempre aos sábados, no Correio da Paraíba. Eu escrevia crônicas, contos, alguns textos mais líricos, mais poéticos, uma prosa poética. O quinto livro é o Molduras. Molduras, ele retrata o processo de emolduramento, de feitura, né? Bem naquela filosofia do Fernando Pessoa de que o poeta é um fingidor e as pessoas acham que esse verso só representa a ideia de que ele é dissimulado, não. Fingir vem do latim fingire, que significa esculpir. Então, poeta é um fingidor porque ele se esculpe e esculpe os seus versos, né? E o sexto, que é o Atemporal, que foi Aquele lançado... Molduras também, né? Oi? O Molduras? O Molduras. O Molduras ele foi publicado em 2019. E o sexto livro é o Atemporal, que
foi publicado neste ano de 2023. Bom, Léo, queria que a gente fizesse um destaque à sua última composição, Atemporal. Você já citou, né, as particularidades da utilização do tempo ou do não tempo na sua obra, mas sobre o que discorre o seu novo livro? O Atemporal ele joga com o amor perpétuo, vamos dizer assim, o amor tanto efêmero, porque o amor, por ser um sentimento, ele é efêmero, ele está destinado a acabar, seja porque os amantes não estarão mais aqui, ou seja porque esse sentimento passou por alguma espécie de tempestade, né? E ele termina, já dando um spoiler, ele termina com um verso que resume bastante esse livro, que é: todo amor é atemporal. E agora com o quadro Eu Sou, nós vamos acompanhar uma entrevista super especial com Didier e Elaine. Ele francês, ela paraibana, com alma de mulher forte, moradora da Penha. Os dois são apaixonados por música e parceiros de longa data. Essa união rendeu não só um samba, mas um livro. Acompanhe. Sou Elaine Cristine, sou moradora exatamente da Praia da Penha, aqui em João Pessoa. Sou formada em música popular pela Universidade Federal da Paraíba. E o que mais? Enfim, depois de tu se apresentar, de como foi que a gente se conheceu? Então, eu sou Didier Guig, sou professor também no Departamento de Música da UFB, na área de teoria musical, musicologia, com um viés pela música experimental e contemporânea. E eu sou músico também, compositor, produtor, e talvez justamente um dos nossos primeiros encontros foi justamente uma interação no campo da música, onde ela chegou com um projeto sobre músicas que diz respeito ao tema do mar, da Praia da Penha, e etc. E eu entrei com uma ideia de dar uma roupagem que tira do local para ampliar para uma linguagem mais eletrônica, enfim, não sei. Isso mesmo. Então, o nosso encontro se deu através da cultura, né? Fazer música com o Didier, poder dialogar com ele, para mim era uma coisa que era uma coisa que eu queria experimentar. Porque a minha formação toda em música popular, diferente da dele. Ele chega com outra coisa, com outra linguagem, vamos dizer assim. Não sei se eu poderia dizer linguagem, mas ele chega com uma outra coisa de música, sabe? E aí, poder dialogar com ele no campo da arte, para mim foi uma coisa muito boa, eu até digo que muito próspera, sabe? Eu também já tenho em comum, descobri em comum, é nosso pensamento sobre como se dão os relacionamentos humanos. E a partir daí surgiu também a ideia de como a gente constatou que na literatura em geral, brasileira em particular, mas em geral, continua sendo focado em relações excludentes, exclusivos, dramas, feminicídios, paixões, ciúmes, e a gente sentiu que faltaria justamente pôr em evidência outros tipos de relacionamentos que evitam justamente essa exclusão e esse sofrimento, principalmente por parte da mulher. E foi durante a pandemia que a gente sentou mais, tem cada um do seu lado, né, e começou a esboçar a ideia de um romance que ponha em cena esse tipo de relacionamento. Nos nossos encontros casuais, a gente conversar muito a respeito dessas relações não exclusivistas, a gente sempre ficava brincando, dizendo assim, a gente podia fazer um livro. Porque são muitos pensamentos que vêm, né? Então, a gente pensava nisso. Então, quando chegou, como o Didier falou, chegou na pandemia, aí vem aquele momento, né? A gente tem que fazer alguma coisa para poder sobreviver. E a arte, ela foi um caminho, assim, muito certeiro, sabe? Porque acabava consumindo a gente naquele período em que a gente estava mais solitário, vamos dizer assim. E aí, a partir disso, a gente começou a escrever. E a gente, como sai de determinados lugares, e esses lugares que a gente sai é justamente da música, aí não tem como a gente fugir. A gente pega
inicia inclusive o livro falando do espectro sonoro do som, e Didier, mais do que ninguém, né, sabe, fala com muita propriedade sobre a questão do espectro sonoro. Aí a gente pegou, uniu isso aí para falar sobre a questão das relações, sabe? Porque existe a frequência do som e cada pessoa tem seu timbre vocal, vamos dizer assim, e cada pessoa é um timbre. Cada pessoa é único, vamos dizer assim, porque timbre é único, timbragem é único, né? Então, cada pessoa é única e aí ela vai vibrando de acordo com toda a energia, né? Ela vai vibrando mais para determinados sons e aí a gente também faz paralelos para pessoas também. De fato, a gente constatou que ele pode levar a pessoa a pensar que trata-se de música, né? Enfim, mas, bom, a metáfora está explicada desde o início do livro e, na verdade, o que a gente quer é que esse livro, que é um livro de aventuras, né? Mas que ele leve o leitor ou a leitora a refletir sobre como se vivem os relacionamentos afetivos na sua própria vida e na sociedade brasileira contemporânea. Né? É uma reflexão sobre, quer dizer, não é uma reflexão, ele pode levar a refletir, ele deveria levar a refletir sobre isso. Quando a gente fala de relação não monogâmica e relação não exclusivista, o homem, ele acaba se dando melhor diante da sociedade, né? Ele se dá melhor com isso, porque sempre falam, mas homem é assim mesmo, isso é coisa de homem mesmo. Mas aí, de repente, vir uma mulher e também experienciar isso, que isso, na verdade, é muito nosso, humano. Eu não diria que é do homem ou que é da mulher, é nosso, humano. Então, trazer a mulher no livro, para mim, é de total importância, sabe? E saber que a mulher, ela não precisa abortar nenhum afeto, ela não precisa abortar nenhum amor. Dá para se viver tranquilamente. Ele expõe vidas que quebram esse paradigma, com suas dificuldades. A gente não romantiza também, não é um conto de fadas. Aparece problemas, situações de relações abusivas, total. Machismo, racismo, enfim, aparece. Mesmo, porque continua sendo feito por seres humanos. Mas ele expõe uma outra forma de encarar esses relacionamentos de uma forma certamente mais aberta e mais livre. Menino, lotou o lugar que eu fiquei besta. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei... Faltou livros. Todo mundo vendemos tudo. Exatamente. O pessoal, inclusive, tinha curiosidade em ler, né? Em poder saber o que se trata o livro. Já a gente fez uma explicação, assim, né? Para o pessoal do que se tratava, até porque está bem aqui, né? E aí, o pessoal teve uma aceitação maravilhosa. Maria, eu lembro que eu acho que eu não tinha nem Gabi, minha filha, né? Quando eu já circulava por aqui. Gabi está ali escondidinha. Eu sempre circulava por aqui. E aí, o que é que acontece? Quando veio o livro e que a gente precisaria deixar disponível, precisaria conversar com uma livraria, não tive dúvida. A gente não teve dúvida de fazer aqui na Livraria do Luiz, porque é um espaço, como eu estava dizendo logo no início, é um espaço que você encontra todos os livros, tá entendendo? E tem umas prateleiras assim enormes de coisas paraibanas. Então, é um lugar que incentiva o artista paraibano, o escritor paraibano. Então, não podia de jeito nenhum deixar de colocar disponível aqui o livro da gente. O livro não, a gente pensou, esse livro vai ficar. Depois a gente ainda vai ter esses livros por aí, na biblioteca de alguém, enfim. E, de fato, mais para frente, eu acho que vai ser mais fácil a pessoa lembrar da gente através desse livro do que nossos discos que foram embora e que ninguém lembra. É uma reflexão que a gente fez a posteriori, de constatar, de ter esse produto na mão, de ver que é isso aí, o pessoal vai lembrar, olha aí, lá, Didier, aí, né? É um pouco essa constitui uma espécie de legado, né? Do nosso pensamento como seres humanos também, que é importante. Vocês sabem que se tem uma xícara do meu lado, é sinônimo do quadro Café com Poesia. Aquele momento do dia em que a gente faz uma pausa para apreciar uma boa poesia ao lado de um ótimo cafezinho. Acompanhe.
Era uma vez. Não, para, que isso não é um conto de fada. A história que vai ser relatada é só realidade. Conta a memória de uma vida pacata que esmagou a maldade. 2007, 4 da manhã, dilatação de 4 dedos, mas não tinha parteiro. A saúde de onde eu moro me dá nos nervos. Nome da mãe? Rosineide, preta. Nesse mundo é muita treta. Quando madura, via que a vida era muito dura. Parecia que Deus olhava e dizia: poucas ideias, moça. Prazer. Sou sim a rejeitada que a senhora branca tinha citado. Mas ela ficou tão impressionada porque, além de negra drama, eu sou uma negra estudada. E eu sei. Eu sei o quanto é difícil estudar. Na academia da hipocrisia é a matéria que eu não entendia que eles querem tirar. Mas um dia eu chego na universidade. Eles nem estão ligados que a vida já está me servindo de faculdade. De apenas 3 matérias: miséria, escravatura e infelicidade. Meu nome é Natália, Nathalia. Eu tenho 16 anos. Meu nome artístico é Nath. Eu acho que, eu não tenho um nome muito sério, assim. É só Nath, porque todo mundo me conhece assim, então tem que ser algo simples e todo mundo me conhece. Então é Nath. Quem sou eu? Eu sou a Natália. Acho que quando eu tô falando da Nath, é mais um personagem. Mas a Natália sou eu. Sou eu dentro das minhas ansiedades, dentro das minhas tristezas, dentro de todas as minhas decepções, sabe? Acho que a gente acha que a vida de todo mundo é perfeita, mas não é. Todo mundo tem seus altos e baixos, dias e dias. Nem todos os dias são bons, mas não quer dizer que sua vida vai ser ruim, sabe? Meu maior medo, acho que é perder o apoio da minha família. Porque acho que minha família é muito minha base, principalmente minha mãe. Acho que ela é muito minha base, ela me apoia em tudo. Se me faz feliz, ela tá me apoiando, então. Bom, esse texto, eu pensei nele quando minha mãe me conta desde sempre como foi que eu nasci e toda a violência que ela sofreu. E isso me toca muito, porque minha mãe é uma mulher preta, ela lutou muito para terminar o ensino médio, o ensino fundamental. Minha mãe não foi criada com a mãe dela, porque minha avó não tinha uma condição financeira boa para criar minha mãe. Então ela foi criada por outra mulher branca e nisso ela nasceu numa família branca, sabe? Então ela sofreu muito racismo disso e acho que da vida. Minha mãe apanhou muito na vida. E até hoje ela apanha muito para me dar tudo que eu quero, tudo que eu preciso e tudo que minha irmã também precisa. Ela é uma mulher incrível, como ela. Eu espero que no futuro a gente tenha mais liberdade de expressar. Que a gente seja justo com todo tipo de amor, todo tipo de fé também, sabe? Todo tipo de amor, todo tipo de fé. E que a gente tenha muita simplicidade, mas também que a gente seja um futuro igualitário. Estamos de volta, muito bacana. Agora eu vou fazer conexão com ela, Sayaka Shoji, que vai chegar com o quadro Tá na Lista, onde você envia suas indicações de leitura para a gente acompanhar juntos. Vamos ver o que é que tem para hoje. E sem mais delongas, vamos começar o nosso Tá na Lista, que está muito bem representado, viu, pessoal? Eu já vou chamando a poetisa Natália Luna com indicação irada do seu segundo livro, que foi feito por meio de um financiamento coletivo. Se liga aí! Olá, pessoal da TV Cidade, aqui é a Natália Luna, poeta paraibana, escritora, filósofa, autora dos livros de poesia Íntimo Exílio e Rumina, meu segundo livro de poesia, que está prestes a ser lançado. E eu estou passando aqui para agradecer imensamente a todo mundo que conseguiu colaborar, apoiou de várias maneiras e como puderam, a campanha do meu livro no site da Benfeitoria, junto com a editora Urutau. E para dizer que sem esse apoio não seria possível fazer o lançamento, né? Então é muito importante esse incentivo à poesia, à cultura, à literatura.
E para dizer que meu livro ele ainda vai continuar à venda no site da editora Urutau, e também você pode falar comigo. E até o dia do lançamento você também vai poder fazer o seu pedido do livro comigo para eu te entregar com dedicatória. E agora quem chega por aqui no Tá na Lista é o escritor Astelier Basílio, que mora na Rússia e realiza um trabalho super legal de fortalecimento da cultura nordestina lá no país. Vamos saber um pouquinho sobre a indicação dele, o livro Escrevendo no Escuro, que fala sobre a poesia do underground soviético. Olha só! Olá, meu nome é Astelier Basílio, eu sou poeta, editor e homem por trás das edições Samizdat. Esse aqui é um dos nossos últimos trabalhos, Escrevendo no Escuro, uma microantologia do underground soviético. Eu chamo esse aqui desse folheto de cordel de Samizdat porque era o nome dado às publicações alternativas. Esse nome adveio de uma frase que é estampada pelo poeta Nikolai Glaskov nos seus livretos artesanais: eu mesmo me edito, Yasam Samizdat. E acabou sendo reduzido para Samizdat. O Nikolai Glaskov é um dos 7 poetas presentes nessa antologia. Eu mostrei aqui a fotografia dele. O Nikolai Glaskov tem uma história interessante e ele também tem uma passagem pelo cinema. Ele é o homem voador no primeiro episódio do filme Andrei Rublev, do Tarkovsky. Quem quiser conhecer da poesia de Glaskov e de outros poetas, pode adquirir esse folheto Escrevendo no Escuro. E não acabou não, hein? Tem mais uma indicação na nossa lista por aqui. Confere aí, pessoal! Oi, pessoal! Eu sou Thaís Gualberto, sou quadrinista e eu tô aqui hoje no Tá na Lista da TV Cidade, não para falar sobre o meu trabalho como autora, mas como editora. A editora Guilhotina está com o financiamento coletivo do quadrinista paraibano Samuel de Góes. O Mundo é um Moído, que é uma coletânea de tirinhas que foram produzidas ao longo da carreira de Samuel. São tirinhas muito bonitas que falam sobre sentimentos, sobre relações. Então, com certeza, vocês vão se emocionar muito com o trabalho do Samuel. Se vocês quiserem conhecer e apoiar o trabalho, é só entrar no Catarse. O endereço é catarse.me/O Mundo é um Moído. E aí lá vocês podem escolher que categoria de apoio vocês preferem. Se querem só o PDF, o livro físico ou alguma das recompensas especiais que a gente colocou lá. Tá bom? Obrigada. E aí, eu quero saber se você anotou todas as nossas dicas de leitura de hoje. Eu quero lembrar pra você que você pode aparecer aqui no Tá na Lista comigo, viu? É só mandar a sua sugestão de leitura em formato de vídeo pelo nosso direct do Instagram, @tvcidadejp. É isso, Cris. Eu vou ficando por aqui e volto com você. Tchau! Inspiradoras as sugestões, Sayaka. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui no Literato, gravado sempre na Livraria do Luiz. A gente fica por aqui, mas a nossa próxima edição já está a caminho. Para seguir acompanhando a TV Cidade, é só acessar @tvcidadejp no Instagram ou no YouTube, youtube.com/tvcidade João Pessoa. Eu fico por aqui com o meu cafezinho e a gente se encontra na próxima edição. Até mais!